Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos à Primeira Reis, capítulo 12, amém? Roboão causa separação entre as tribos. Isso contempla também Segunda Crônicas, capítulo 10. Diz o texto: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: Ide-vos. E após 3 dias voltai a mim, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servos desse povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com eles lhes disseram: Assim falarás a este povo, dizendo: Teu pai, que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe farás. Meu dedo midinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vulo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Olha que coisa interessante nós podemos observar aqui no curso da história, né? Então, Roboão, ele era o filho de Salomão e o herdeiro do trono. Nessa época ainda o reino era dividido. Jeroboão foi um comandante de Salomão que fugiu para o Egito, porque teve um desentendimento, e agora ele retornou com a morte de Salomão. É interessante, ele vem a Roboão como um representante das tribos de Israel. É importante nós atentarmos aqui que o escritor, quando ele está escrevendo, todos esses fatos já haviam acontecido. Ele não está narrando no momento que acontece. Enquanto nós estamos lendo aqui, a gente vai vendo partes a partes e muitas vezes nós já conhecemos lá na frente. E quando vamos ler, isso causa um pouco, vamos dizer assim, de falta de entendimento. Por quê? Porque nós pensamos que aqui está sendo escrito, né, fato a fato. Não, isso quando foi escrito já havia acontecido. Então é interessante. No capítulo 11, nos versículos de 29 a 39, eu já comentei aqui, o profeta Aías, um profeta de Deus, ele disse, né, a Jeroboão que ele iria, Deus iria dar a ele 10 tribos. Amém? E essa profecia vai se cumprir. Foi aqui no versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar
a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, o entendimento do escritor aqui, ele coloca esse texto, é como se o rei tivesse cumprido o propósito de Deus. Porém, nós podemos observar aqui, amém, que faltou do rei sabedoria, faltou do rei discernimento. Ele se aconselhou até com os mais velhos. Quando Jeroboão chegou até ele com a proposta de baixar os impostos, ele disse: olha, daqui a 3 dias vocês vão, daqui a 3 dias vocês voltam, que eu vou trazer a resposta. E ele foi se aconselhar com os mais velhos. Olha o que os mais velhos lhe disseram, está no versículo 7. Se hoje te tornares servos deste povo e os servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha que coisa interessante, né? É interessante nós observarmos esse conselho, porque se Jeroboão fosse inteligente e fosse sábio, ele teria seguido esse conselho. Como o escritor da Bíblia, ele está escrevendo depois, o entendimento dele é que como isso fosse a vontade de Deus. Amém? Porque ele já havia escrito antes a respeito da profecia do profeta Aías. Agora ele está escrevendo sobre a divisão do reino e a conduta de Roboão. É muito importante os líderes entenderem essa lição aqui. Os líderes são levantados para servir o povo e não o povo para servir os líderes. Jesus deixou isso muito claro quando ele falou para os seus discípulos que era para eles servirem, não para serem servidos. Jesus deixou isso muito claro quando ele se vestiu como um escravo e lavou os pés aos seus discípulos. Então, os líderes de Deus servem-no em favor ao povo de Deus e não ao contrário. Falta de clareza neste ponto tem produzido muitas tragédias entre o povo de Deus. Os reis que procuraram agradar ao povo, em vez de agradar a Deus, abriram caminho para grandes pecados e o testemunho a respeito deles não foi bom. Que lição importante para o nosso tempo, quando a popularidade tornou-se um ídolo tão importante para muitos. Os líderes de Deus são encorajados a seguir de perto a sua palavra e a ser prudentes quanto a outras fontes de conselho. Salomão, ao invés de seguir os conselhos dos anciãos, não, ele foi se aconselhar com os jovens. E hoje não são poucos que quando vão buscar conselhos, ao invés de buscarem com pessoas maduras, pessoas que já chegaram onde eles querem chegar, não, eles vão consultar no Google, eles vão buscar conselho junto a outros que não provaram ainda que têm competência suficiente para aconselhar e muitas vezes colocam os pés pelas mãos. Então, líderes, sejam sábios e procurem aconselhar-se com outros líderes maduros e bem reconhecidos. Evite aconselhar-se unicamente com líderes não experimentados e que tenham produzido poucos frutos. Líderes, sejam fiéis à palavra de Deus. O que você diz pode nem sempre ser popular, mas precisa estar de acordo com o que diz as Escrituras. Se você proceder de outra forma, o seu ministério pode promover a idolatria. Líderes, adotem como modelo para a sua vida e seu ministério líderes que foram aprovados por Deus e seguiram fielmente a sua palavra. Evite modelos que, embora considerados de sucesso pelos padrões do mundo, sejam contrários à palavra de Deus. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso aqui. Então, os anciãos vão aconselhar Roboão. O versículo 8 vai dizer que ele desprezou o conselho que os anciãos lhe haviam dado e tomou conselhos com os jovens que haviam crescido com eles e os serviam. É claro, esses jovens já serviam ao rei e eles não tinham maturidade suficiente para dar esse tipo de conselho. Quando o rei vai perguntar, né? Então eles vão responder no verso 10. Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo midinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Ou seja, ao invés de ouvir o povo, se compadecer do povo. Tinha muito ouro, tinha muita prosperidade. Os impostos dos irmãos, os impostos dos filhos de Israel,
poderiam ser aliviados e este povo poderia permanecer unido, mas não, né? Claro, o profeta Aías tinha profetizado aquilo ali iria acontecer, não porque fosse, vamos dizer assim, a vontade determinada de Deus, não, mas por causa do coração endurecido do homem, de seguir os seus próprios caminhos. Sabe que tem coisas que estão acontecendo comigo agora, tem coisas que estão acontecendo contigo agora, que Deus já sabia, mas não foi porque Deus determinou, foi porque no momento de seguir a palavra de Deus, ao invés de seguir a palavra de Deus, eu e você resolvemos desobedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos nesse grão de feijão aqui dureza de coração. E ao invés de nos inclinarmos, ao invés de nos submetermos ao que a palavra de Deus prescreve, ao que a palavra de Deus diz, a gente faz o que está segundo o nosso entendimento. E lá na frente, quando nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos, nós nos revoltamos contra Deus. Nós ficamos chateados com Deus. Ah, se Deus sabia, por que Deus não me tira desse lugar? Não, foi você mesmo que se colocou neste lugar e é Roboão mesmo que vai provocar essa divisão do reino. Por quê? Porque lhe faltou sabedoria, porque lhe faltou entendimento. Então busque a sabedoria, busque conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus. Amém? E as 10 tribos vão seguir Jeroboão, mas isso é vídeo somente para amanhã. Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro, no culto da família, a partir das 20 horas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.